Você, torcedor apaixonado, segure firme, porque o que eu vou revelar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o Palmeiras dos últimos anos. São números grandiosos, decisões ousadas, nomes que abalaram os bastidores e um encerramento de ciclo que promete deixar marcas profundas no clube. Há quem diga que estamos diante de um ponto de virada histórico, talvez comparável aos momentos mais importantes da nossa trajetória. Mas antes de detalhar cada movimento, cada contratação e cada sinal de que uma nova era pode estar começando, já te faço um pedido especial. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe nos comentários a sua opinião, porque você precisa acompanhar cada passo dessa história impressionante. O fato é que Leila Pereira, a mandatária que comandou o Verdão por 8 intensos anos, está fechando seu ciclo à frente do clube. O que parecia apenas mais um mandato acabou se transformando em um verdadeiro terremoto de decisões estratégicas, movimentando valores nunca antes vistos na história recente do futebol brasileiro. Foram quase 700 milhões de reais despejados no mercado da bola, um recorde absoluto que colocou o Palmeiras no centro das atenções mundiais. Esse não é apenas um número frio, é o retrato de um clube que decidiu apostar todas as fichas em um futuro imediato, mesmo que o custo fosse altíssimo. E aqui entra a parte mais surpreendente. Abel Ferreira, o comandante que já havia deixado claro que não continuaria sem uma profunda reformulação, foi atendido ponto por ponto. O técnico português, sempre exigente, recebeu exatamente o que pediu: reforços de peso, elenco renovado e uma estrutura para sonhar grande mais uma vez. Esse pacto entre diretoria e comissão técnica mostra que, mesmo no apagar das luzes do mandato de Leila, a obsessão pela vitória continua sendo o combustível do Verdão. Mas até que ponto esse investimento desmedido vai render frutos ou gerar consequências inesperadas? Os primeiros movimentos dessa reformulação vieram logo na abertura da temporada, quando os torcedores foram surpreendidos com a chegada de nomes de impacto. O zagueiro Bruno Fux, o também defensor Michael, os meio-campistas Lucas Evangelista e Emiliano Martinez, além dos atacantes Facundo Torres, Vitor Roque e Paulinho. Entre eles, apenas Fux desembarcou sem custos, reforçando a ideia de que o Palmeiras não mediu esforços financeiros para atender os desejos de Abel. E a cada nome anunciado, a expectativa da torcida se misturava ao temor. Será que esse investimento agressivo não comprometeria o futuro do clube? Na segunda janela, a intensidade não diminuiu. Vieram mais 5 peças estratégicas, fechando o planejamento do elenco. O goleiro Carlos Miguel, os laterais Kelvin e Jefté, o meia Andréas Pereira e o atacante Ramon Sosa desembarcaram no Allianz Parque para dar ainda mais profundidade ao grupo. Ao todo, 12 jogadores em apenas uma temporada, algo que não se via desde 2017, quando o clube também viveu um turbilhão de contratações. Mas a diferença agora é que os valores aplicados beiram o inacreditável, e isso coloca o Palmeiras sob os holofotes de todo o mundo do futebol. O paralelo com 2017 não poderia deixar de ser mencionado. Naquele ano, embalado pelo aporte financeiro da própria Crefisa, o Verdão trouxe nada menos que 14 reforços. Foi uma onda de contratações que marcou época, com nomes como Luan, Juninho, Antônio Carlos, Mike, Felipe Melo, Rafael Veiga, Ioran, Guerra, Michel Bastos, Bruno Henrique, Daverson, Keno, Borja e William. Muitos desses jogadores deixaram sua marca. Alguns se transformaram em ídolos e outros acabaram saindo pela porta dos fundos. Mas o que ninguém pode negar é que aquele ano mudou os rumos da história alviverde. Agora, 8 anos depois, a história parece se repetir, mas em proporções ainda mais ousadas. O que Leila Pereira fez em seu último suspiro como presidente é um ato que pode ser interpretado de 2 formas. Para alguns, trata-se de um presente de despedida, uma herança
rica deixada ao clube para que o sucessor possa colher frutos. Para outros, é uma bomba relógio, um risco calculado que pode estourar em médio prazo. Afinal, nem sempre gastar muito significa ganhar títulos, e o futebol já provou isso inúmeras vezes. Mas aqui está o detalhe que deixa tudo ainda mais intrigante. Abel Ferreira não é um treinador qualquer. Ele é um estrategista que conhece como poucos os bastidores, sabe lidar com pressão e tem a confiança de grande parte da torcida. Se existe alguém capaz de transformar esse elenco milionário em conquistas, esse alguém é Abel. O problema é que, com tamanho investimento, a cobrança será implacável, e qualquer tropeço pode se transformar em crise instantânea. É impossível não imaginar os bastidores fervendo nesse momento. Jogadores chegando, contratos milionários sendo assinados, empresários circulando pelos corredores do clube, e Abel observando cada detalhe com sua conhecida postura exigente. O Palmeiras nunca foi um clube de decisões mornas, e esse novo capítulo reforça essa característica. Quando resolve agir, o Verdão age em grande escala, sem medo de críticas ou questionamentos. Mas será que essa ousadia vai trazer o tão sonhado domínio absoluto nas competições? A torcida, como sempre, se divide. Muitos aplaudem a coragem de Leila e acreditam que o Palmeiras está pronto para viver uma nova era de títulos. Outros, mais cautelosos, lembram dos riscos financeiros e do peso que tudo isso pode representar nos próximos anos. O certo é que o debate não vai cessar tão cedo, porque estamos falando de cifras gigantescas e de um ciclo que marcou para sempre a história do clube. A saída de Leila, portanto, não é apenas uma mudança de comando, é um divisor de águas. Há também o simbolismo por trás dessa despedida. Desde 2017, quando ainda era apenas patrocinadora, Leila já moldava os bastidores do clube, influenciando contratações e decisões estratégicas. Sua ascensão à presidência foi apenas uma questão de tempo, e sua gestão, marcada por altos e baixos, chega agora ao fim. 8 anos de protagonismo absoluto, 8 anos que transformaram o Palmeiras em um dos clubes mais poderosos do continente. Mas será que sua herança será lembrada como um legado ou como uma imprudência? Outro ponto que não pode ser ignorado é o peso do mercado internacional nessa equação. Com tantos investimentos, o Palmeiras naturalmente se torna vitrine para o futebol europeu e árabe. Jogadores valorizados, contratos de longo prazo e a possibilidade de futuras vendas bilionárias. Pode ser que esse movimento agressivo não seja apenas sobre conquistar títulos, mas também sobre transformar o clube em uma potência de exportação de talentos, algo que garantirá sustentabilidade financeira no médio prazo. A mídia, claro, não para de repercutir. O portal do Palmeirense, que trouxe essa informação com exclusividade, destacou a ousadia de Leila Pereira e o impacto imediato das contratações. Outros veículos já começam a questionar os limites desse investimento e alguns até levantam teorias de bastidores sobre negociações futuras que ainda podem explodir em notícias bombásticas. Tudo isso alimenta a atmosfera de mistério que sempre cerca o Palmeiras, um clube acostumado a desafiar as lógicas do futebol. E aqui vai um detalhe que poucos perceberam. Ao atender cada exigência de Abel Ferreira, Leila não apenas encerrou seu ciclo em grande estilo, mas também colocou uma pressão gigantesca em seu sucessor. O próximo presidente herdará um elenco milionário, uma torcida impaciente e uma expectativa que beira o irreal. É como se Leila tivesse armado um palco perfeito para conquistas, mas também para cobranças sem precedentes. Quem terá coragem de assumir esse desafio? O mais impressionante é perceber como a história parece se repetir em ciclos no Palmeiras. Em 2017, uma onda de contratações abriu caminho para anos de glórias, mas também de frustrações. Em 2025, a mesma aposta retorna, só que com cifras ainda maiores e com um treinador consolidado. O que resta saber é se esse novo capítulo será lembrado como a consolidação definitiva do Verdão ou como um erro estratégico. Só o tempo responderá,
mas a expectativa é simplesmente eletrizante. Em meio a tantas contratações e investimentos, a pergunta que ecoa nos bastidores é simples, mas perturbadora. O Palmeiras está comprando um elenco ou está comprando títulos? A diferença pode parecer sutil, mas é fundamental. Um elenco caro não garante taças, e a pressão sobre os jogadores contratados será imensa. Cada gol perdido, cada erro defensivo, cada tropeço será amplificado pela mídia e pelos rivais, que aguardam ansiosos qualquer sinal de fraqueza. O torcedor, por sua vez, vive esse misto de ansiedade e esperança. É impossível não se empolgar com tantos nomes de peso vestindo a camisa alviverde, mas também é impossível ignorar os riscos que esse projeto carrega. A grande questão é: até que ponto Leila Pereira estava pensando no futuro do clube ou apenas em encerrar seu mandato com uma explosão de impacto? No fim das contas, o que se pode afirmar com absoluta certeza é que o Palmeiras não será mais o mesmo depois dessa decisão. Seja para o bem, seja para o mal, o clube acaba de entrar em um novo patamar, e essa transição ficará registrada na memória dos torcedores. A despedida de Leila Pereira não é apenas o fim de um ciclo administrativo, mas o início de uma era repleta de incógnitas e expectativas. E é exatamente por isso que você não pode ficar de fora dessa discussão. Acompanhe cada detalhe, cada rumor, cada notícia que surge nos bastidores do Verdão. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que Leila Pereira deixou um legado de conquistas ou um desafio arriscado para o futuro do Palmeiras? Essa história ainda vai render muitos capítulos, e você precisa estar por dentro de todos eles.